Tá, então é o seguinte, gente. O objetivo aqui dessa palestra é falar um pouco sobre processos colaborativos inseridos no contexto de engenharia de sistemas. Então, engenharia de sistemas é uma área relativamente nova dentro do âmbito da engenharia, pensando desde seus inícios, né? Mas é uma área que vem ganhando cada vez mais importância. Então, eu decidi dividir aqui, eu vou começar falando um pouco sobre alguns histórico e tendências da engenharia de sistemas baseada em modelos. Daí eu vou falar um pouco, definir em linhas gerais o que são modelos e o que são paradigmas, que isso é algo muito utilizado dentro da Model-Based Systems Engineering. E daí, dito todas essas bases, e daí eu vou entrar no desenvolvimento colaborativo em si. Então, daí eu vou apresentar, vou dar um estudo de caso para ver a aplicação disso, e daí eu vou concluir coisas baseadas nesse estudo de caso. Então vamos lá. Primeira coisa, um fato. Nos últimos anos, a gente desenvolveu múltiplas ferramentas computacionais de vários tipos. Então, desde a década de 80, 90, a gente viu surgir no mercado ferramentas para fazer desenho de peças, como o CAD, o Inventor, o Nastran para fazer análise de forças e tensões atuando em estruturas, o MATLAB Simulink, Scilab na área de controle de sistemas, a AMISIM, Modelica na área de modelagem de sistemas físicos, a UML, a SysML na parte de software, entre outros. Então a gente viu surgir uma multiplicidade de ferramentas para atender várias áreas da engenharia no quesito modelagem. Só que daí a gente tem um problema. Essas ferramentas elas não conseguem conversar entre si. Então eu tenho dificuldade em trocar informação, passar informação de uma para o outro. Se a gente for pensar no desenvolvimento de um sistema como um todo, onde existem várias equipes, com várias formações que usam ferramentas muito específicas, isso se torna um problema. Então, muito pouco foi feito ainda no sentido dessas ferramentas conseguirem trabalhar em tempo real e intercambiar informações entre si e trabalharem de uma maneira verdadeiramente integrada. E o que tem sido feito em relação a isso, buscando resolver essa questão? A engenharia de sistemas baseada em modelos, que é uma forma de você desenvolver o produto usando modelagem e simulação para apoiar todas as fases do ciclo de vida. Então, mais para frente, vocês vão ver o diagrama em V da engenharia de sistemas e vocês vão perceber que uma parte cada vez maior dessas fases de desenvolvimento são ocupadas pela área de modelagem e simulação. Então a gente vai falar sobre um pouco disso aqui. Então antes disso a gente precisa definir o que é um ambiente colaborativo. Então aqui a gente tem a interface de um ambiente específico, o RCE, que significa ambiente de componente remoto, que foi desenvolvido pela Agência Espacial Alemã. Então, o objetivo dele é oferecer um espaço virtual onde diversas ferramentas computacionais possam trabalhar em conjunto, independentemente de sua localização geográfica. Então, você vai ter um ambiente onde você vai ter ferramentas de várias equipes, de várias formações distintas nesse ambiente, e elas se combinam de um modo a permitir você desenvolver um sistema. Então, o importante aqui é analisar, documentar e produzir resultados. Então, o ambiente colaborativo seria o contexto onde o processo colaborativo ocorre. Então, qual é o propósito desse ambiente? Para começar, os sistemas, à medida que a gente vai avançando no tempo, né, especialmente na área de engenharia, a gente percebe que todos os sistemas desenvolvidos ficam cada vez mais integrados, por consequência mais complexos. Então, para a gente conseguir lidar com essa complexidade durante todo o ciclo de vida do produto, a gente precisa começar a mudar a metodologia de desenvolvimento.
porque você começa a ter fenômenos que antes não apareciam por causa dessas relações mais profundas que existem entre, por exemplo, domínios físicos diferentes, entre peças, entre softwares de vários tipos e coisas do tipo. Então a gente precisa trabalhar muito nesse quesito, no sentido de integrar, interconectar e reutilizar coisas que a gente já tem. Então, o que esse ambiente colaborativo faz? Bom, primeiro, ele não vai interferir nas especificidades de quem desenvolve uma ferramenta ou quem trabalha na ferramenta. Então, por exemplo, se a gente tem uma cadeia de processo onde existe alguém que tenha uma ferramenta, seja o CAD, a outra seja o MATLAB, a outra seja uma planilha Excel, o ambiente ele não vai entrar na ferramenta e falar como ela deve fazer, como ela deve funcionar. Isso é do âmbito específico da equipe que está lá, colocou a ferramenta. Então, o ambiente ele respeita as especificidades, só que ao mesmo tempo ele visa coordenar essas específicas para gerar o melhor resultado possível. Então, o objetivo é a gente executar várias cadeias de processo para ver, baseado com esses A, B e C parâmetros, como é que as minhas variáveis vão me comportar em diversas condições. E daí entra o papel de várias áreas, porque cada uma vai ter um aspecto, uma perspectiva, um modelo, uma representação do sistema. Então, o importante é que elas saibam como elas afetam as outras e como as outras afetam a forma como ela trabalha. Então, duas coisas. O ambiente ele respeita as especificidades, mas ao mesmo tempo ele coordena elas. A gente pode falar de modo análogo o seguinte: da sua porta de casa para dentro, como você vai se organizar é questão sua. Agora, fora, publicamente, entra a atuação do ambiente colaborativo. Então, a união dessas duas características que vai levar a uma sinergia do processo. Então, eu compararia esse ambiente, essa orquestração de ferramentas como uma orquestra. Então, o ambiente colaborativo seria o maestro que vai estar coordenando cada músico. E cada músico seria cada área, que possui uma ferramenta específica. Então, você tem o violinista, você tem o pianista, o toca cello, que toca oboé, flauta doce, flauta transversal. Cada um desses músicos sabe como ele deve tocar o seu instrumento. E não é tarefa do maestro fazer isso. Mas, no entanto, ele visa coordenar todos esses instrumentistas de forma que a combinação dos sons saia a melhor possível. Então, o ambiente colaborativo tem essa mesma função em relação aos ciclos de desenvolvimento de produtos na engenharia. Então, ele é um grande coordenador, um grande maestro, por assim dizer. E daí, a gente precisa entender por que isso está surgindo. Então, assim, esse gráfico aqui mostra a evolução do conceito de produção. Então, isso aqui vai revelar, basicamente, de onde surgiu o porquê do surgimento da engenharia de sistemas, baseado em modelos. Então, o que a gente tem no mundo tecnológico, econômico e tecnológico? Se a gente remontar desde a Revolução Agrícola até o início da era industrial, lá pelos meados do século XVII, sempre que alguma cidade, estado, alguma civilização, alguma nação desejava produzir alguma coisa, ou mesmo um comerciante, ele precisava atrelar o custo com o volume de produção. E essa relação ela era diretamente proporcional. Então, por exemplo, se você queria produzir 20 unidades de sapato para vender, isso ia ter um custo X. Se você quisesse dobrar essa quantidade produzida, 40 sapatos, esse custo ia subir proporcionalmente, ia ser 2x. Então você tinha uma relação de proporcionalidade. Então o quanto o custo e o volume eles estavam relacionados diretamente.
Então você tinha uma limitação associada a cada unidade. Só que daí o que muda? Com a Revolução Industrial, a gente conseguiu obter uma quantidade muito maior de energia a partir de um mesmo input. Então a gente começa, por exemplo, uma máquina que você adquire, se a máquina é cara e ela pode produzir muito com pouca energia, então é vantajoso que ela produza o máximo possível daquela unidade para você conseguir ter um maior retorno possível. Então o que isso significa? Significa que à medida que você aumenta o volume de produção, o custo distribuído tende a diminuir. Então a gente entra a partir daí na era de produção em massa. Então o seu custo de produção vai ser tanto menor quanto maior o volume produzido daquele produto ou sistema. Então qual que era a vantagem aqui? O ideal da empresa era você produzir a maior quantidade possível de produto para que o custo relativo de produção e, consequentemente, o custo total fosse o menor possível. Como o custo está relacionado com o lucro também ia ser o máximo possível. Então, essa lógica aqui da era industrial, ela perdurou de início do século XIX até mais ou menos meados do século XX. Depois de 1950, década de 60, as coisas começam a mudar um pouco. Então a gente começa a sair dessa era industrial, onde o custo está relacionado ao volume, dessa forma, e a gente começa a ter uma nova variável independente que vai influenciar no custo, que é o fator da complexidade. Então, daí o que ocorre? À medida que os sistemas vão ficando mais integrados, então, por exemplo, hoje, a gente tem automóveis integrados com GPS, sistemas eletrônicos embarcados, entre outras tecnologias, presentes em um único produto, no caso, um veículo. Então, como a gente tem um sistema que é altamente integrado com outros subsistemas, ele está dentro de uma rede, esse produto começa a apresentar um maior grau de complexidade. Então, se a gente quer desenvolver um produto de alto grau de complexidade que consiga atender às necessidades dos consumidores, dos clientes, a gente precisa pensar que a gente vai precisar mudar completamente a nossa maneira de ver o processo de desenvolvimento desse produto. E daí a necessidade da engenharia de sistemas e a aplicação de modelagem e simulação nos ciclos de vida do produto. Então, daí o que é importante aqui? A questão é que a complexidade, à medida que cresce, faz o custo subir numa relação exponencial. Então, você aumenta a complexidade de um tanto e você sobe o custo muito mais do que esse mesmo tanto. E esse gráfico aqui comprova exatamente essas teorias que foram já vistas há muito tempo atrás. Então, o que a gente está vendo aqui nesse gráfico? Deixa eu só pegar aqui, ok. Deixa eu voltar. O que a gente vê aqui, gente? Essa curva aqui, exponencial, é a curva que relaciona custo e complexidade. Então, o que o Berdan fez lá no começo desse século? Ele criou um índice de complexidade baseado em algumas características de produtos e ele colocou isso, normalizou numa escala de 0 a 1. E daí ele colocou aqui nesse eixo aqui, no Y, o custo em milhões de dólares de missões espaciais. Então, e daí ele começou a coletar vários dados de missões espaciais, classificou elas de acordo com o seu índice de complexidade, qual o nível de complexidade dessa missão espacial, e pegou nas tabelas e viu qual foi o custo. E daí ele plotou isso em forma desses pontos aqui nesse gráfico. E daí o que ele percebeu foi bem interessante. Todos os pontos representados por esses triângulos verdes foram missões que deram certo, elas tiveram sucesso. Os pontos vermelhos, os círculos vermelhos, né,
pontos avermelhados foram missões que falharam. E os quadrados amarelos foram missões que, por algum motivo, não conseguiram cumprir seu objetivo. Então, também não deu certo. E daí o que a gente percebe? Todas as missões que tiveram sucesso, elas estavam bem próximas dessa curva. Inclusive, todas que se situam acima dessa curva, custo-complexidade, tiveram sucesso. E daquelas que estão abaixo, se elas não estão muito abaixo da curva, elas também tiveram sucesso. Agora, as outras que falharam, se vocês perceberem, elas estavam muito distantes da curva para baixo. Ou seja, vamos pegar essa missão aqui, por exemplo. Para um grau de complexidade de 90%, o que deveria ser investido, teoricamente, seria uma quantia, digamos, de 250 milhões de dólares. Foi investido uma quantia de 50 milhões de dólares, 55. Ou seja, ela falhou, ela não teve sucesso. E o mesmo a gente pode dizer dessas outras missões, ou seja, para esse grau de complexidade alto, você não teve um investimento proporcional ao mesmo. Então, esse estudo aqui do Berdan, ele comprova justamente que a gente está nessa transição de uma era industrial para uma era pós-industrial. E a gente percebe que a relação forte agora não é mais entre custo e volume de produção, mas é entre custo e complexidade do produto que você quer produzir. E daí eu não vou ficar mais estendendo nisso, mas se vocês forem ver, isso tem várias implicações, até ecológicas, se vocês começarem a pensar. Porque a gente está tirando o volume de produção como base e colocando a complexidade. Então a gente não está mais interessado na quantidade daquilo que é produzido, mas no grau de complexidade daquilo que a gente vai produzir. Então isso é uma mudança de paradigma verdadeiramente, porque muda completamente não só a maneira de você conceber as fases do ciclo de vida de um produto, mas também tem implicações com esfera social, esfera ambiental também. Então essas são as tendências, gente. Agora eu queria falar um pouco para vocês também sobre modelos e paradigmas, porque isso é muito usado na SBM. Então, antes de tudo, o que é um modelo? Um modelo é a representação de um sistema, e um sistema ou pode ser natural, que é aqueles que já estão presentes aí, ou artificial, que foram construídos pelo ser humano. Então, são essas duas classes de sistemas, basicamente. E a gente representa esse sistema usando alguma forma de linguagem. Então, por exemplo, se eu estou construindo a representação de uma cidade que eu quero construir, eu vou usar um modelo na forma de maquete. Então, essa maquete é um modelo físico em escala reduzida de várias construções civis que eu quero fazer em determinado local. Eu posso ter um modelo na forma de um desenho técnico, que vai representar visualmente como vai ser uma peça que deve ser produzida. Então é uma representação gráfica. E daí por diante. E daí a gente tem uma questão muito importante, que é os modelos, eles devem possuir 3 características principais, que é simplicidade, fidelidade e robustez. O que é simplicidade? É a facilidade de representar. Então, se eu consigo representar algum fenômeno, algum sistema de uma forma fácil, esse modelo é simples. A fidelidade, por outro lado, é a capacidade de representar minúcias nesse sistema. E a robustez é a adaptabilidade desse modelo de mudar conforme o sistema evolui. Então, vou dar um exemplo para vocês, para isso ficar um pouco menos abstrato. Simplicidade. Se eu escrevo, imagina uma bola caindo. Se eu escrevo a equação lá de queda livre, lá da física, do movimento dela, é um modelo relativamente simples. Por outro lado, o fenômeno também é simples. Agora, se eu for considerar uma folha de papel caindo,
Não basta só levar em conta a aceleração da gravidade, eu preciso levar em consideração a resistência do ar. E eu tenho que levar em consideração se existem correntes de ar influenciando, entre outras coisas. Então, vocês percebem que representar esse fenômeno se torna mais complexo. Então, eu preciso, para representar ele com um grau de fidelidade adequado, entrar com mais hipóteses, mais equações, mais conceitos, entre outras coisas. Então, para o modelo ficar fiel, ele vai ficar menos simples. Então, se vocês perceberem, estenderem a isso para outras aplicações e outras esferas, vocês vão perceber que, de modo geral, simplicidade e fidelidade são características que são inversamente proporcionais. Eu tenho geralmente um dilema, que consiste no seguinte: se eu vou representar um sistema complexo de forma simples, a minha fidelidade vai ser baixa. Se eu representar ele com um grau de fidelidade muito alto, ou seja, eu vou conseguir representar praticamente todos os fenômenos ali presentes. Se eu fizer isso, você pode ter certeza que esse modelo não vai ser simples. E tanto um excesso de um quanto o excesso do outro vai trazer a carência do outro e vice-versa. Então a gente precisa encontrar um trade-off entre esses dois. A gente precisa ter um modelo que seja suficientemente simples, que permita às pessoas que estão trabalhando, ao menos, manusear e compreendê-lo, e ao mesmo tempo que esse modelo ele também seja capaz de representar os fenômenos, os processos de produção, de tal forma que você consiga desenvolver o seu produto e ele saia com a qualidade desejada. Então, fidelidade e simplicidade são ideais. Só que, geralmente, a partir de um ponto, essas duas características imprescindíveis começam a entrar em conflito. E a robustez é uma outra questão também interessante, que é a capacidade do seu modelo mudar com o tempo. Então, pensa, por exemplo, num porta-aviões. Um porta-aviões é feito para durar em torno de 5 décadas. Só que em 5 décadas, muitas coisas mudam. Mudam, inclusive, as empresas que fornecem peças para a manutenção desse porta-aviões. Então, a pessoa que vai construir o ciclo de vida de um sistema desse tipo, grande, caro e complexo, ela precisa ter em mente que o tipo de representação que ela vai fazer, o modelo, ele precisa também evoluir à medida que o tempo passe, à medida que você faça adaptações nesses sistemas. E esse é um trabalho extremamente difícil de ser feito. É um desafio para a engenharia. Quanto aos modelos, a gente tem 3 classes, se a gente for ver de maneira geral. A gente tem modelos físicos, que seriam as representações mais palpáveis, mais concretas. A gente tem modelos simbólicos, que são representações no papel, ou em forma de algum algoritmo, algum diagrama de blocos inserido num software computacional. E a gente tem os modelos mentais, que são aqueles modelos que não estão representados no nosso mundo concreto. Então são aquelas ideias que a gente tem na cabeça, mas a gente ainda não colocou no papel. Então aqui em modelos, vocês podem ver que do físico até o mental, a gente vai do concreto para o abstrato. Então existem todas essas formas aqui listadas de representação de modelos. Então, por exemplo, em muitas disciplinas da engenharia é comum a gente trabalhar com modelos simbólicos do tipo matemáticos, dinâmicos, analíticos. Ou seja, eu escrevo uma equação diferencial que define a troca de calor entre um corpo e o seu meio, ou que define o movimento de um objeto no espaço, ou que define o grau de deformação de um determinado material, e daí por diante. Isso é muito comum no campo da engenharia, mas existem muitas outras formas de modelo, gente. Então a gente pode ter modelos linguísticos, gráficos, maquetes, protótipos,
a gente pode ter descrições de objetos, tudo isso são representações de objetos. Sistemas e são modelos. Então, uma coisa que eu queria que ficasse claro aqui, quando vocês saírem dessa palestra, é que modelo tem uma significação bem vasta. Assim. Não está relacionado só àquilo que a gente exercitou no âmbito da engenharia. Existem muitas formas de você representar. Então, baseado nisso, a gente também tem uma outra questão aqui dentro dos modelos, que seriam os paradigmas. Então, aqui a gente vê o seguinte, a gente vê o modelo A e B representado a partir de um paradigma, que se chama de paradigma por fluxos físicos, e um outro modelo, esses mesmos modelos A e B, representados por outro paradigma que eu vou chamar de informacional. Então, daí o que acontece? Esses paradigmas dizem respeito ao tráfego de informação de um modelo para o outro. Então, por exemplo, se vocês pegarem um sistema de controle no MATLAB Simulink, o que está transitando de uma toolbox para outra é informação. Então, não está sendo transportando de um lugar para o outro alguma unidade física, mesmo que essa informação represente uma grandeza física. O que está fluindo lá tem o comportamento de bits. Então, isso tem um comportamento puramente numérico, sem unidade, e ele só flui em um sentido. Então, isso, por exemplo, para o engenheiro de controle, esse tipo de paradigma informacional, ele satisfaz as necessidades dele, porque ele trabalha num mundo que é desacoplado dentro do âmbito dele do mundo físico. Ele está interessado em ver o sinal eletrônico, o sinal de controle. Então, nesse mundo, os eventos são praticamente instantâneos. Você não tem uma dinâmica que demora um intervalo de tempo para acontecer. Então, essa representação unidirecional, onde só flui informação, é um paradigma muito adequado para o engenheiro de controle e automação. Agora, por outro lado, se você quer representar o grau de variação de uma temperatura de um reator nuclear, que sofre um processo químico, por exemplo, né? Existe uma reação nuclear ocorrendo lá. Às vezes, essa reação demora certo tempo para ocorrer. Então, essa dinâmica ela é lenta. Ou mesmo, se vocês pegarem, por exemplo, a temperatura do combustível na asa de um avião durante o voo dele. Você vê, isso é um fenômeno térmico e a constante de tempo desses fenômenos ela é muito grande. São fenômenos que demoram muito tempo para acontecer. Por quê? Existe uma inércia física associada. Então, para a gente fazer um modelo desses, a gente precisa levar em consideração que o que está fluindo entre uma parte e outra do meu sistema são grandezas físicas. Então, está fluindo calor, você tem temperatura, você tem o conceito de resistência, de inertância, de capacitância térmica, entre outras coisas. Então, você precisa representar esses fenômenos para você conseguir ter um bom grau de fidelidade. Então, geralmente, de modo geral, para sistemas físicos, sejam eles térmicos, mecânicos, elétricos, é recomendável a gente trabalhar com um paradigma de fluxos físicos. Então, onde os fluxos são bidirecionais. Então, você tem uma relação causa-efeito. Então, por exemplo, se você aplicar força num objeto, ele vai responder com uma velocidade. Mas essa velocidade também varia em função da força. Então, você tem uma relação onde A influencia em B e B também influencia em A. Então, você tem uma realimentação entre duas partes aí que não existe no caso do paradigma informacional. Então, isso também é uma maneira de você
representar sistemas dentro do âmbito da engenharia. Bom, dito tudo isso aí, agora a gente pode entrar no que realmente interessa, que é o desenvolvimento colaborativo. Então aqui vocês estão vendo um diagrama em V clássico do ciclo de desenvolvimento de sistemas. Então o que acontece aqui? Aqui eu estou representando o que acontece em cada etapa de desenvolvimento de um produto, seja qual seja esse produto, seja um carro, um sapato, um computador, um celular, um avião, uma cidade, ou coisa do tipo. Então o que você tem aqui? A gente começa com estudos de viabilidade, fase de anteprojeto, requisitos de sistemas, projeto de alto nível, baixo nível, produção, teste, verificação, validação, operação, descarte. Então esse diagrama ele pega todo o ciclo de vida do produto, desde o momento em que você tem aquela ideia na cabeça de um produto que possa satisfazer uma necessidade, até o momento final de descarte desse produto, e engavetamento do projeto dele, inclusive. Então, ele pega toda a fase de desenvolvimento do sistema. E daí, o que a gente tem na engenharia de sistemas baseada em modelos? O que a gente costuma aplicar nas últimas décadas é a modelagem e simulação durante certos pontos específicos de desenvolvimento, como operação e manutenção, por exemplo. Então a gente está muito acostumado, nós engenheiros, a representar, fazer simulações do sistema operando. Mas existem muitas outras fases anteriores que são igualmente importantes. Então a gente pode representar o sistema em desenvolvimento, a gente pode representar o processo de desenvolvimento, que é outra coisa. A gente pode modelar a manutenção do sistema, entre outras coisas. Então, a modelagem e simulação ela vem tomando conta, invadindo uma área cada vez maior desse processo de desenvolvimento. E aí que vai entrar o desenvolvimento colaborativo. Então, o que a gente tem aqui? Essas 3 fases são as fases críticas onde o processo colaborativo vai ter o papel dele. Então, a fase de requisitos de sistemas, projeto de alto nível, que seria aquele projeto funcional, arquitetura do sistema, e o projeto detalhado, que é a parte onde, definidos em linhas gerais os subsistemas, cada profissional específico vai começar a aprofundar no desenvolvimento de suas partes. Daí que entra todos aqueles softwares, Nastran, CAD, MATLAB, Amisim, Modelica, entre outros. Então a gente tem essas 3 fases iniciais, onde o processo colaborativo vai se encaixar. E daí o que é interessante no desenvolvimento? Sempre vão haver erros. Isso é um fato e dificilmente vai dar para ser evitado, mas se você conseguir identificar esse erro no momento que ele ocorre, o custo de corrigir esse erro vai ser muito menor. Então isso é o que esse gráfico aqui está mostrando. Se você, na fase de conceitos e operações, comete um erro conceitual de desenvolvimento do sistema e você corrige ele logo lá, você muda a premissa, já corrige ela, vai sair muito mais barato do que corrigir lá na frente, quando o sistema já estiver em produção. Por quê? Se você define errado alguma premissa, ou mesmo você elicita um requisito que não foi bem formulado, e o sistema já está lá em operação, se você tem que mudar tudo, significa que você tem que recolher todo esse produto do mercado, você tem que mudar, às vezes, o processo de produção, você tem que mudar o projeto dele, e isso vai mexer diretamente com as equipes que modelam e fazem as simulações de cada parte do subsistema. Então, você vai ter um trabalho enorme se você detectar o erro lá na frente. Então, o ideal seria você ter na sua
instituição mecanismos de identificação de erros no sistema logo que eles ocorram, ou não muito depois, porque senão os custos vão ser muito maiores. E coisas desse tipo podem levar a falências de empresas inteiras. Então, muitas empresas na história foram à falência por questões desse tipo. E hoje em dia, mais para frente, esse aspecto é ainda mais crítico. Então, o engenheiro, a empresa que não estiver atento para essas questões, ela vai correr sérios riscos de ser deixada para trás. Então, isso é muito importante. Claro, só um adendo aqui. Se você comete um erro já nas fases finais, não tem muito o que corrigir, né? Então, assim, o máximo que pode ocorrer, se ela estiver na fase de operação e manutenção, o custo de correção do erro da fase de construção, claro, vai ser muito menor que o custo de correção no erro nessa mesma fase para algo que foi um erro que foi cometido lá no começo, né? Então isso é também outra questão importante. E daí, nessas 3 fases aqui de desenvolvimento, a gente tem a atuação de 3 profissionais, basicamente, que são chaves, que é o engenheiro de sistemas, engenheiro de requisitos de sistemas, o engenheiro de projetos e o engenheiro de modelagem e simulação. Então, o que a gente tem aqui? Durante o desenvolvimento colaborativo, esses 3 tipos de profissionais, eles vão estar atuando de forma conjunta, mas em cada fase desse desenvolvimento, um vai ganhar predominância sobre o outro tipo. Então, por exemplo, na fase de elicitação de requisitos, o engenheiro de sistemas vai ser o ator mais importante da orquestra. E ele vai estar ditando diretrizes para esses outros 2. Na fase de arquitetura de sistema, já entra o engenheiro de simulação, o engenheiro de sistemas continua importante e o engenheiro de projeto começa a ganhar uma relevância. E daí na fase de projeto detalhado, o engenheiro de projeto ganha proeminência, o de modelagem e simulação continua com seu papel de destaque, fornecendo um apoio para ele, e o engenheiro de requisitos de sistemas sai de cena, ele ganha um papel secundário. Então isso é o que a gente tem. E essas relações estão elencadas aqui. Então o engenheiro de sistemas, requisitos tem que passar requisitos de sistemas para os outros 2. Por outro lado, o engenheiro de simulação, ele tem que ser responsável por fornecer apoio para fazer otimizações e análises do projeto. E o engenheiro de projeto precisa definir a geometria, parâmetros, leis de controle dos componentes para eles serem manufaturados depois. E o engenheiro de modelagem e simulação, ele pode fazer a validação dos seus modelos através de partes do projeto já pronto que tenham sido testadas. Então isso é uma outra área. Então, gente, cada uma dessas áreas, dessas coisas aqui, é uma área enorme dentro do campo da engenharia, onde você pode ficar 2, 3 décadas trabalhando e ainda não conhecer todos os segredos do métier. Então são coisas muito, muito vastas aqui. Mas, de forma geral, a gente tem aqui mapeado o processo de cada um dos profissionais dentro do processo de desenvolvimento. E daí a gente tem a outra questão, que é como funciona esse ambiente colaborativo. Tá, ok. Então aqui a gente tem um ambiente colaborativo RCE desenvolvido pela DLR alemã. Então como é que ele funciona nesse caso específico? Geralmente, um ambiente colaborativo ele tem uma série de requisitos para ele poder aceitar as ferramentas que ele vai albergar. Então, no caso do RCE, ele vai fazer o quê? Ele precisa que a ferramenta seja acionável por uma linha de comando, ou seja,
Se eu digito uma linha de comando, eu tenho que ser capaz de fazer a minha ferramenta ser executada. E ele vai precisar também de um código pré-execução, um código de execução, que é esse para acionar a ferramenta, e um código de pós-execução, que é o que ocorre depois da ferramenta ter gerado os arquivos de saída. Então, aqui a gente tem o ambiente. Ele vai acionar um código para execução que vai preparar as condições para execução da cadeia. Depois ele aciona a ferramenta, que daí vai pegar seus próprios arquivos de saída, entrada e cuspir, jogar os arquivos de saídas na rede. E daí, com a ferramenta executada, o ambiente ele aciona o código pós-execução. Então, isso é o que o ambiente vai fazer. O que a ferramenta faz, como ela faz, qual é o método numérico usado, qual é o passo de simulação, como foi construído, se ela vai fazer o cálculo, se ela vai arredondar até que casa decimal, isso é do desenvolvedor, do especialista. O ambiente ele vai gerenciar as ferramentas para elas trabalharem da melhor forma possível. Então, novamente, é como se ele fosse o maestro. E a ferramenta são os músicos. E daí a gente tem aqui vamos ver aqui. A gente tem o processo. Então, o que a gente vê aqui? Esse diagrama mostra, em linhas gerais, como é que a gente vai construir essa cadeia de processo, desde a definição da missão do sistema lá no começo, até a geração de resultados, onde você vai ter a interação entre as várias equipes e o ambiente. Então, isso é o que a gente chama em engenharia de interação homem-máquina. Então, aqui a gente tem a parte final e aqui o inicial. Então, o que a gente vai ter nessa cascata aí? Primeiro, a missão do sistema vai definir o propósito do sistema, o objetivo dele, o porquê dele existir. Então, quem viu minha palestra lá da semana passada, onde eu falo de 3 atributos de sistemas, elementos, interconexões e propósitos, vocês podem relacionar missão a propósitos. Para que o sistema serve? O que ele vai cumprir? Essa missão vai ser capturada pelos requisitos de sistema. Então, para eu definir os requisitos de cada parte dele, eu vou precisar saber qual é o objetivo do meu sistema. Então, a partir daí, eu vou entrar com engenharia de requisitos, ou seja, eu vou começar a elicitar, escrever verbalmente, o que cada parte do meu sistema deve fazer. Então, por exemplo, se vocês pensarem numa xícara de café, para ficar simples, o que ela tem que ter? Qual seria um requisito dela? Bom, primeiro, se alguém pegar nela, ela não pode queimar a mão. Então, o material do qual ela é feito não pode transmitir calor a uma taxa maior que tanto. Então, esse seria um requisito de sistema. Outro requisito para a nossa xícara de café. Ela precisa possuir alguma haste para você manuseá-la que não transmita tanto calor. Daí a orelha, né? Então, seria outro requisito. Outro, ela tem que ter dimensão máxima de tanto e comportar no mínimo um volume de tanto. Isso seria outro requisito de sistema. Então, uma xícara só. Imaginem um sistema complexo como um carro, ou um celular, ou um satélite. Então, daí, elencados todos esses requisitos, eles vão alimentar a parte de representação simbólica, se a gente tiver modelos. Então, aqui nesses quadrados 1, a gente tem diversas ferramentas que podem ou não ser modelos, que vão estar usando parte desses requisitos para elaborar os seus modelos. Então, por exemplo, também, eu vou projetar o sistema de controle de uma aeronave. Eu preciso saber o que essa aeronave tem que cumprir. Qual é o grau de manobrabilidade dela? Quantos G ela precisa suportar no máximo, né? Quão fechada tem que ser a curva? Então, quem vai projetar o sistema de controle precisa saber dessas coisas.
Então ele vai beber da teoria de controle, ele vai interagir com a área de dinâmica de atitude e ele vai precisar saber dos requisitos. Então ele vai se apoiar no arcabouço teórico, na ferramenta dele e nos conhecimentos do ambiente. Então essa é a fase 1 aqui. Então cada um vai desenvolver a sua ferramenta, seja ela de modelagem e simulação, seja ela de cálculo de propriedades ou coisa do tipo, e vai elaborar ela. Do 1 para o 2, a gente tem a implementação computacional dessas ferramentas. Então, aquela ferramenta que estava no papel, aquela equação diferencial que estava escrita bonitinha no papel, analiticamente, ela passa, por exemplo, vira um diagrama de blocos, ou um diagrama de componentes, no caso do componente simulação física. Então, você passa a colocar esse componente numa linguagem computacional. Então, você já tem um software onde você tem esse modelo. Então, isso representa a fase 2. E esse quadrado, essa zona azul aqui que você vê, é a região que diz que essa ferramenta agora ela passou do mundo real para o mundo virtual. Então, ela agora é computacional. Agora, ela é computacional, mas ela ainda não está inserida no ambiente colaborativo. Então, aí que entra o início da construção da cadeia de processo. Então, do 2 para o 3, o que a gente tem, pura e simplesmente, não é a alteração da ferramenta, mas a integração nela no ambiente colaborativo. Então, você vai colocar várias ferramentas que você vai usar para desenvolver um sistema nesse ambiente, nessa plataforma. Então, após isso, fica no menu de opções do ambiente todas as ferramentas que você vai poder utilizar para colocar na sua cadeia de processo. Então, essa é a etapa 3, de integração. Então, daí eu tenho tudo pronto para começar a construção do meu processo, das minhas cadeias de processo colaborativo. E daí o que vai ser importante aqui? Lembra que eu falei em requisitos de sistemas e requisitos de ambiente? Então, são duas coisas diferentes. Agora existe um terceiro tipo de requisitos, que é requisitos de processo. Então, a forma que eu vou interconectar essas diversas ferramentas vai depender do tipo de objetivo meu. Mas elas vão ser balizadas, basicamente, primeira coisa, pelos meus requisitos de sistema e também pelos meus objetivos. Então, qual é a minha finalidade? Ter uma cadeia de processo que jogue como saídas resultados os mais precisos possíveis, os mais compreensíveis possíveis em tempo rápido. Então, eu quero gerar muitos resultados sob muitas perspectivas num curto espaço de tempo e que isso seja assimilável e transmissível para todas as equipes. Então, isso é o que vai entrar nos requisitos de processo. Os requisitos de processo, eles influenciam diretamente como a gente vai fazer a interconexão e a interoperação das ferramentas para construir essa cadeia. Então, isso é o que a gente vê aqui nessas setas vermelhas que eu numerei de 4 aqui. E o produto dessas múltiplas interações vão gerar os resultados que vão ser captados pelas equipes. Então, daí com isso a gente tem, em linhas gerais, o que é o desenvolvimento colaborativo. Então, o que é de novo aqui? O que eu estou contando que é uma coisa inédita, novidade? Do 3, o 4, o 5 é coisas que vocês não vão aprender, dificilmente numa faculdade de engenharia. Da missão até o 2 é o que se faz há muitas décadas já. Então, você se forma, a pessoa aprende sobre isso, sabe tudo disso. Do 3 para o 4, do 3, 4, 5, são etapas que ainda estão em etapa germinal, estão em amadurecimento. Então, aqui é a parte nova. E daí, quando eu falo de requisitos de processo, vamos imaginar a seguinte situação. Que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 ferramentas. Então, cada um desses quadrados aqui, 3, seria uma ferramenta.
E daí essas setas que estão ligando essas ferramentas seriam as interconexões entre as ferramentas. Agora vejam bem, isso aqui, o que eu estou representando aqui? Eu estou fazendo aqui um projeto de um sistema de controle de um satélite. Então, que conhecimentos eu preciso para isso? Primeiro, eu preciso as diretrizes gerais de missão e ambiente, parâmetros, dimensões máximas e mínimas. Eu preciso das propriedades inerciais de massa do meu sistema. Então, é um modelo aqui de propriedades mássicas. Eu preciso também saber qual é a dinâmica do meu veículo, a dinâmica de atitude dele. Então, eu preciso de um modelo desse tipo. E eu preciso também de um modelo das leis de controle. Então, aqui eu tenho minha ferramenta de controle. Essas outras duas ferramentas não são modelos, inclusive essas duas aqui também não são. Essa é uma ferramenta que eu criei para gerar parâmetros que vai alimentar o modelo físico. Esse é um modelo informacional e esse é um modelo físico, gente. E essa é uma ferramenta que eu precisei criar para carregar esse modelo aqui. Então, essas ferramentas precisaram ser criadas por necessidade da própria natureza dessa outra ferramenta aqui. Então, às vezes, a gente pode trombar com um tipo de problema desse no processo de desenvolvimento. A gente pode ter que criar ferramentas adicionais que não estavam previstas no desenvolvimento do processo, para atender necessidades específicas. E daí, qual é a grande sacada aqui? Eu não posso conectar essas ferramentas de qualquer maneira, senão eu não vou ter nada. Então, primeira coisa, eu tenho o requisito de conexão. Eu preciso saber o que eu vou conectar com o quê. Porque uma coisa vai precisar de um tipo de informação em um determinado momento, sob determinadas circunstâncias. Então, dependendo da cadeia de processo que eu monto, mesmo que eu tenha as mesmas ferramentas, pode ser que a necessidade da ferramenta A na cadeia 1 seja diferente da necessidade dessa ferramenta A numa outra cadeia 2. Então, isso também é uma coisa muito importante. Então, a gente tem requisitos de conexão. Outra coisa, de nada adianta aqui eu executar minha ferramenta de controle se eu não tenho os momentos de inércia do meu satélite. Então, é preciso antes que os cálculos sejam feitos nessa ferramenta de propriedades mássicas para que eu receba essas informações e possa entrar com essas informações como parâmetros das minhas leis de controle. Então, para essa ferramenta ser executada, eu preciso que essa tenha sido executada e que as informações tenham passado dessa para essa. Senão, meu processo não fica inviável. Então, eu tenho também um requisito de sequenciamento. Então, eu executo essa, a execução dessa e dessa dependem dessa. A execução dessa depende além dessa. E a execução dessa depende dessas três. Então, vocês percebem que a execução de uma está atrelada à execução de um número N de ferramentas. Então, eu preciso ter esse sequenciamento bem ordenado e definido para eu conseguir fazer isso certo. Então, na minha tese de doutorado, quando eu fui construir minhas cadeias de processo, eu comecei fazendo isso de um modo um pouco desordenado, sem me atentar muito para esses requisitos, e daí eu percebia que várias falhas não ocorriam porque a ferramenta estava mal construída, mas porque eu não me atentei para esses requisitos de processo. Daí eu comecei a elencar uma série de requisitos necessários e sistematizar eles. Então isso é muito importante, realmente muito importante nesse processo de desenvolvimento. Outro requisito também é temporização. Então, por exemplo, se eu tenho ferramentas que vão fazer simulação por um período de tempo, eu preciso fazer todas elas estarem alinhadas nessa mesma escala de tempo, para que elas reproduzam
cada parte do meu sistema nesse intervalo. Então eu preciso ter de alguma forma uma ferramenta que transmita essa informação, seja num ciclo único ou em vários ciclos que se alternam, de qual vai ser, por exemplo, o período de tempo de simulação, para que todas as ferramentas estejam fazendo as coisas dentro do mesmo horizonte de tempo. Então a gente também precisa de um requisito de temporização. E daí a gente pode entrar com outros. Por exemplo, se eu tiver uma cadeia que vai ser rodada de forma automática, em ciclos, várias vezes, a gente vai precisar entrar com requisitos de automatização, que vão falar como vai ser feito isso, e etc. Então aqui eu só citei 4 requisitos, mas existem outros ainda. Então, se esses requisitos de processo eles não são atendidos e atentados, dificilmente você vai ter uma cadeia que vai conseguir ser executada. Isso é importante também. E daí, para integrar as ferramentas, a gente basicamente tem 4 etapas. No caso do RCE, a gente insere a informação básica delas, a gente pode associar um ícone para representar ela, né? Põe algumas informações, associa documentos. A gente tem que definir o que ela vai receber de entrada. Pode ser arquivos, pode ser número, pode ser uma matriz, um vetor, coisa do tipo, etc. E o que vai ser, ela vai jogar fora de saída. Também tem que estar definido. Outra coisa, a gente vai precisar definir qual é o diretório na máquina daquele que possui a ferramenta que vai ser usado para acionar e executar ela. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu defini que o RCE vai nesse diretório de máquina X para acionar o executável do MATLAB Simulink, para executar. E daí a gente vai ter que definir aqueles 3 roteiros de pré-execução e pós-execução. Sem esses roteiros a gente não tem o processo. Então, isso a gente tem que fazer para cada uma das ferramentas. Daí, agora eu posso entrar, definido isso, no estudo de caso. Então, o que a gente tem? Agora, vamos aplicar todos esses conceitos que eu falei para um caso que eu fiz no meu doutorado. Então, eu montei algumas cadeias de processo para projetar um subsistema de controle de atitude e órbita de um satélite nas fases iniciais de desenvolvimento. Então, primeira coisa, o que eu tenho que prestar atenção quando eu vou fazer um sistema de um microsatélite? Primeiro, eu preciso ver quais são as características gerais desses veículos. Segundo, eu preciso ver quais são os fatores de influência, ou seja, missão e ambiente, no qual ele vai operar. E outra coisa é que eu também precisei pesquisar um pouco sobre conceitos de micropropulsão, que satélites pequenos eles podem fazer correção de órbita usando propulsão química ou usando outros tipos que não propulsão química. Então, eu decidi usar propulsão do tipo química. E daí aqui, quando eu implementei a cadeia em RCE, considerando o subsistema propulsivo, eu tive uma coisa parecida com isso. Então, cada um desses é uma ferramenta, a gente tem as interconexões, cada tipo de conexão vai estar passando um tipo de informação. Aqui a gente tem o sistema propulsivo, os fenômenos termoquímicos, aqui a gente tem a parte hidráulica, modelo de dinâmica, sistema de controle, missão, ferramentas auxiliares, entre outras. Então, essa cadeia aqui, ela foi executada uma vez só, no caso dela, e gerou certos resultados. Daí eu montei uma outra cadeia, que eu não mostrei aqui, mas que visava fazer a execução de vários processos de forma automática. Daí eu fiz uma análise de sensibilidade automatizada. Então, qual é o objetivo num tipo de análise desse? Então, eu peguei aqui, eu elenquei 14 tipos de parâmetros de entradas, que são definidas aqui pela ferramenta de missão. E eu decidi pegar 3 deles e variar 3, ou seja, eu ia executar 3 cadeias completas.
Então eu ia gerar 3 massas de dados, uma para cada cadeia de processo, sendo que eu ia alterar 3 parâmetros a cada nova cadeia. Então eu decidi mudar a largura do satélite, o comprimento do painel solar e a densidade média dos painéis, só para ficar simples. E daí eu queria ver o que ia sair em cada análise. Então daí o que foi feito? Bom, alterando isso, você vai alterar as outras ferramentas, não preciso nem falar. Aqui é só um dos vários resultados que eu obtive, mas nesse gráfico o que vocês estão vendo é a variação. Aqui são os meus 3 parâmetros para o caso da minha largura do satélite. Então, para a largura 0,3 metros, 0,4 metros e 0,5 metros. Daí aqui eu tenho os 3 momentos de inércia principais, cada um simbolizado com uma cor, para cada caso. Então aqui, no primeiro caso, a gente vai ter um momento de inércia em X, em Y e em Z, nessa configuração. No caso intermediário, caso 2, eles vão estar mais próximos. E no caso final vão estar mais distantes. Então isso aqui eu executei uma cadeia de processo, essa é outra cadeia de processo e essa é uma terceira, cada uma das 3. E eu obtive esses resultados. Agora, eu relacionei isso com a questão do overshoot de controle. Então, eu quis aplicar uma manobra de 10 graus de rotação, de rolamento, e ver o quão rápido o satélite responde para cada uma dessas configurações. E o que eu percebi? Que se vocês pegarem e observarem essas 3 curvas, elas estão simbolizando o seguinte: qual é o ângulo que vai mudar no satélite num eixo, no tempo, com o tempo. Então, no caso, eu queria fazer uma manobra de 10 graus. Dessas 3 curvas, a segundo caso, que é a curva vermelha, teve a resposta mais rápida. Ou seja, eu cheguei do 0 aos 10 graus num intervalo de tempo menor, estabilizado, do que as outras 2 curvas, a azul e a verde. Então, esse caso, o segundo caso, que aqui está em vermelho, para mim, nesse tipo de análise específico, é o mais vantajoso. Então, eu tive um sobressinal praticamente desprezível e um tempo de resposta curto. Então, esse segundo caso, o mais vantajoso é esse aqui, é o meu segundo caso, que coincide quando os 3 momentos de inércia principais estão mais próximos uns aos outros. Então, o que eu posso concluir disso? Que a minha configuração de largura do satélite é a mais vantajosa delas, seria desse tipo, uma largura de 0,4 metros. É claro, eu tenho que levar em consideração as várias outras análises que são feitas para concluir se realmente isso é melhor para o sistema como um todo. Então, aí que entra a análise automatizada. Você vai precisar gerar uma massa de dados, cada uma mostrando uma perspectiva diferente, e você vai ter que fazer um trabalho estatístico com esses dados para ver qual é o conjunto de configurações paramétricas que vai ser mais adequado para você conseguir entregar o melhor produto possível, com o menor custo possível também. Então, esse é o objetivo. E você permitir o desenvolvimento de um sistema de forma remota, com várias ferramentas diferentes, é uma vantagem muito, mas muito grande. Então, o que a gente pode concluir disso? Vamos comparar o desenvolvimento tradicional com o colaborativo. Primeira coisa, se a gente vê do ponto de vista de processo, a gente percebe que o desenvolvimento colaborativo ele tem uma interação muito mais forte. Então, a interação é muito profunda entre as partes. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tradicional não. Por quê? Porque todo mundo, você pode ter pessoas na Alemanha, na China e no Brasil desenvolvendo um sistema de injeção eletrônica de um automóvel.
eles podem estar desenvolvendo aspectos diferentes disso, cada um num local, cada equipe pode estar desenvolvendo um tipo de fenômeno, e ao mesmo tempo, tendo esse ambiente colaborativo, elas conseguem trabalhar de forma muito mais ágil, muito mais rápida e eficiente. Então, a interação é muito mais profunda, ao passo que o desenvolvimento tradicional é uma interação muito mais rasa. Geralmente, a troca de informação ocorre por e-mail, reuniões ao vivo, que raramente acontecem. Você precisa traduzir, você não tem uma plataforma comum, onde você consiga uma linguagem comum a todas as áreas, onde você possa expressar. Então, isso é uma dificuldade em relação, é uma vantagem do desenvolvimento colaborativo. Por outro lado, do ponto de vista de informação, a gente percebe que agora a informação é compartilhada. E geralmente no desenvolvimento tradicional ela é isolada. Então você tem um fluxo de informação muito maior. Isso tem vantagens, como por exemplo, você aumenta a taxa de aprendizado das equipes, você permite um alinhamento de objetivos muito mais rápidos. Por quê? Eu estou conversando com você, você está conversando comigo. Se a gente consegue trocar informação de uma maneira mais eficiente, a gente vai chegar a um consenso muito mais rápido, se é para a gente chegar a um consenso. Ou não chegar, né? Mas você não vai perder tempo fazendo várias iterações, né? E não chegando a lugar nenhum. Então, o processo, do ponto de vista informacional, ele é muito mais eficiente também. E do ponto de vista das ferramentas, o fato delas serem distribuídas e não concentradas num único lugar traz uma vantagem do ponto de vista de sinergia. Por quê? Pensem no seguinte, se você é uma instituição que precisa desenvolver todas as ferramentas dentro dela, vocês concordam que vocês vão precisar adquirir a licença dessas ferramentas todas? Só você. Então o custo vai ser muito maior. Você vai precisar de muito mais memória computacional, você vai precisar de licença de software e uma grande dependência. Agora, se o seu desenvolvimento se as suas ferramentas estão distribuídas num processo colaborativo, você não precisa, como instituição, ou como grupo de pesquisa, ou como indivíduo, possuir todas as ferramentas, todos os conhecimentos no seu local. Você pode ter apenas parte dele que você vai conseguir desenvolver o seu produto. Então, isso é uma vantagem enorme. Então, isso demonstra que as ferramentas sendo distribuídas gera diminui o custo de desenvolvimento e gera uma eficiência muito maior. Então, com essas três vantagens, processo, informação e ferramenta, a gente acabou aqui comprovando que o desenvolvimento colaborativo ele é muito mais poderoso que o tradicional. Então, você tem uma alavancagem no desenvolvimento de sistemas. Então, com isso, a gente vai conseguir produzir sistemas complexos de maior qualidade, com menos riscos de terem falhas e a um menor custo. E acho que isso basicamente já diz tudo. Bom, gente, então esse é o panorama que eu queria apresentar para vocês. E daí eu fico aberto a algumas, quem quiser fazer perguntas, questionamentos sobre essas questões, sintam-se à vontade. Deixa eu colocar aqui.